Pois é, e é assim, o próprio banco do Júlio Casares, ele apontou essas transações como atípicas e problemáticas. O próprio banco informou isso para o COAF, porque é uma coisa muito fora do comum, né? A gente pega o Casares, ele recebe salário de São Paulo. O Estatuto de São Paulo criou um salário para o presidente justamente para ter a dedicação exclusiva do presidente. E aí você pega e vê que o presidente recebeu 2,5 vezes o que ele recebeu de salário no período em depósitos fracionados em dinheiro vivo na conta. É uma coisa que chamou muita atenção. A partir disso, abrem-se muitas portas para que a investigação continue e cresça. Por exemplo, uma quebra formal de sigilo do Júlio Casares para identificar de quem vieram esses depósitos, como eles vieram. Então, assim, tá no começo, mas é um começo muito robusto. É um começo que já mostra que muito provavelmente alguma coisa muito séria vinha acontecendo ali nessas movimentações do Júlio, que inclusive usava a conta dele para pagar despesas da Mara Casares, que é a ex-mulher dele e é justamente a pivô do escândalo dos camarotes, né? Ele pagou ao longo desse período, se não me engano, foram 104 boletos da Mara, que também está sendo investigada junto na investigação. Então é uma coisa que com certeza vai crescer. A investigação começou em outubro, a gente está aí em janeiro, tem muita coisa para acontecer ainda. E esse 1,5 milhão foi movimentado, estou até com a matéria aberta, são vários detalhes, né? 1,5 milhão ele foi movimentado entre janeiro de 23 e maio de 25. E como disse o Pedro, ele é correspondente a 50% de tudo que o Casares ganhou nesse período, quase 50%, 47%. E o dado está certo, 104 boletos pagos da Mara. E assim, o salário do Casares não é baixo, né? Ele recebe quase 28 mil reais por mês. Então assim, já é um alto salário, só que ainda assim foram 617 mil neste período que eu falei de salário e o resto, 1,5 milhão de dinheiro vivo. E tem uma questão, além desse smurfing que a gente falou, que é o limite que você deposita, né, de 49 mil e alguma coisinha para o COAF não fazer o alerta imediato, tem um outro ponto que o COAF avisa, fala, olha, depósito em dinheiro vivo, ele é uma prática recorrente para você quebrar a trilha do dinheiro, para você não entender de onde veio. E aí quando tiver esse segundo passo na quebra de sigilo do Casares, é possível identificar quem depositou, se foi na boca do caixa, se foi naqueles envelopes antigamente, se foi aquele depósito encomendado no banco que você avisa que vai depositar e chega lá com a quantia em dinheiro. E além disso, tem também um depósito na conta da filha do Júlio e da Mara, a Débora. Também um outro depósito que também levantou um alerta. Então é uma rede, né, investigada das contas da Mara, das contas do Júlio e da conta da Débora, e é curioso que essa parte da investigação, ela começa inicialmente para investigar as movimentações da Mara e chegam nesses depósitos do Júlio pela grande relação que ainda existe entre eles, apesar de, pelo menos formalmente, né? Formalmente não, teoricamente eles estarem separados, apesar de ter documentos que ainda vinculam o relacionamento entre eles e tal. Então, é um começo, assim, eu tô vendo aqui, para ver se tem mais, tem vários detalhes, mas acho que esse é o grosso. Tem mais um ponto que a gente trouxe, não sei se a gente já fala agora, se fala daqui a pouco, que é do São Paulo. A polícia também investiga 35 saques em dinheiro vivo diretamente da conta do São Paulo, que totalizam 11 milhões de reais entre 21 e 25. 35 saques em dinheiro vivo entre 21 e 25. Os 2 primeiros saques foram feitos por um funcionário do São Paulo, pessoalmente no banco, com 600 mil, e dali em diante o São Paulo contratou uma empresa de carro forte para andar com a quantia que, como eu disse, nesses entre 21 e 25 totalizaram 11 milhões de reais. É importante a gente falar que não há, neste primeiro momento, uma relação direta entre o 1,5 milhão recebido pelo Casares e os 11 milhões sacados pelo São Paulo. São 2 investigações que, por enquanto, eu digo por enquanto, que a gente não sabe o que vai acontecer, não se cruzam. Então não dá pra gente falar, os 11 milhões foram tirados da conta do São Paulo, 1,5 milhão foram postos na... São coisas que, por enquanto, inclusive, não se cruzam. São Paulo afirma que não é o mesmo dinheiro, que ele tem uma contabilidade, né, que mostra para onde foram esses 11 milhões, que isso vai ser apresentado em juízo. Tem questões de premiação, de bicho,
o São Paulo diz que vai apresentar a contabilidade de todos os 11 milhões e afirma categoricamente que isso não tem nada a ver com o dinheiro que foi depositado na conta do Júlio Casares. Claro que isso vai ser investigado. E é importante a gente falar que, independentemente da justificativa do São Paulo, qualquer movimentação paga, seja bicho, premiação, bonificação, tem que ter nota, tem que ter declaração, tem que pagar imposto. Não é simplesmente, não, é o que eu dei 100 mil reais aqui pro Pedro, eu não declarei, mas é porque a gente combinou um acordo. Não, não é assim que funciona, a gente sabe. Claro. Então, se eles querem se livrar de um, pode ser que eles sejam enquadrados em lavagem de dinheiro, porque eles não justificaram a... Então, assim, é o começo de uma investigação que vai longe. A gente tem uma tela com os saques aí, são duas reportagens, né? Uma sobre os depósitos na conta do Casares, que ali de 49 mil, somando todo 1 milhão, e esse outro, que são os saques da conta do São Paulo, como disse o Danilo. Duas contas, dois bancos diferentes. São duas coisas diferentes. Esses são os saques das contas do São Paulo. Em 2001 foram 1,5 milhão em 7 saques. Em 2022, 1,2 milhões em 6 saques, 1,4 milhão em 6 saques em 2023, 24, 5,2 milhões em 11 saques, em 2025, 1,7 milhão em 5 saques. E nessa tela chama a atenção, você vê a diferença de 21, 22, 23 para 24. 24 o salto é expressivo e a média de depósito é de quase 500 mil por movimentação, de retirada, desculpa. Lembrando que em 2023 o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, em 2024 foi campeão da Supercopa. Muita grana, velho. O Arnaldo está aqui até se movimentando depois que eu falei isso. E você falou na sua manchete, Arnaldo, que talvez a renúncia esteja mais perto. A gente vai falar sobre os outros pontos da investigação aqui, mas é bom tocar já nesse assunto, porque isso agora implica diretamente ao que vai acontecer com o clube, né? Pois é, né? Assim, desde a primeira denúncia, talvez a gente possa firmar a denúncia do Camarote, que em tese ainda não envolvia diretamente o Casares, o governo dele moralmente ruiu, né? Ele não tem mais credibilidade alguma. Agora, se a gente for juntar as denúncias, tem o Camarote, tem esse depósito direto na conta do Casares, tem os 11 milhões numa espécie de rachadinha. Então a gente tem 1000 coisas envolvendo e um principal responsável por esse governo, que tem nome e sobrenome, Júlio Casares. Como os companheiros disseram, são investigações que demandam tempo. Elas estão ainda num processo. Outras coisas vão surgir. Não é de uma hora para outra que a polícia ou o Ministério Público vai conseguir reunir todas as provas contra os acusados e tudo mais. E diante desse quadro, que não é inédito na política do São Paulo e também não é inédito na política de clube brasileiro, tudo indica, na minha opinião, que hoje à tarde, na reunião do Conselho Consultivo, que é o órgão que recebe, antes do Conselho Deliberativo, o pedido de renúncia do Casares, ou o pedido de impeachment, melhor dizendo, do Casares, por parte daquelas 50 e tantas assinaturas, esse Conselho Consultivo, que é uma espécie de reunião de notáveis, sabe, Tironi? Ex-presidentes e tudo mais, tudo indica que na casa, no escritório, ou no escritório do Ives Gandra Martins, que é uma espécie de conselheiro, braço direito do Casares, de notório saber jurídico, o Conselho Consultivo indica ao Casares a sua renúncia. Para quê? Para que ele se defenda na esfera jurídica policial das acusações, enquanto São Paulo tente sobreviver à parte disso. Foi muito parecido com o que aconteceu em 2015 com o Carlos Miguel Aidar, outro presidente do São Paulo, acusado de diversas situações e que ainda sem conclusões jurídicas foi para evitar o processo de impeachment, votação e desgaste, foi indicado a renunciar em 2015. Curiosamente, Tironi, a reunião da renúncia do Aidar em 2015, vai fazer 10 anos, também foi no escritório de outro grande São Paulino do meio jurídico. Não o Ives Gandra Martins, mas o Mariz de Oliveira,
né, que era outro grande advogado São Paulino e tudo mais. O que não falta no São Paulo são advogados influentes, e que muitas vezes sugerem alguns caminhos para que os envolvidos possam se defender com um grande corpo na esfera extra-campo, digamos assim, e o clube consiga uma outra saída, né? E eu imagino que depois da denúncia dos companheiros, essas duas matérias de hoje, a reunião que já estava marcada para hoje à tarde, e que, obviamente, como Casares se defendeu em nota na matéria de hoje, já sabia dessas acusações, que ele acabe cedendo e renuncie ao cargo de presidente do São Paulo. É o que mais é o mais provável que aconteça nesse momento. Vale lembrar, isso é sempre bom falar, que em relação ao Carlos Miguel Aidar, 2015, o que acabou acontecendo? Ele renunciou, foi substituído pelo então presidente do Conselho Deliberativo, que era o Leco, que depois de um governo interino foi eleito presidente do São Paulo mais tarde, certo? E o Carlos Miguel Aidar foi absolvido das acusações anos depois na esfera jurídica. E o que aconteceu com o Carlos Miguel Aidar? Ele não foi punido nem na esfera jurídica e nem na esfera do clube associativo do São Paulo. Ele voltou a fazer parte. Ele, inclusive, é membro do Conselho Consultivo que vai analisar o caso Casares hoje à tarde. Então, como é que você gosta de falar, Tironi, lá naquela expressão que o Casares usava nos membros são paulinos? Intracorporis. Isso. É muito provável que aconteça a mesma coisa, que o Casares, não quero renunciar, seja convencido a renunciar nas próximas horas. Eu vou passar a bola já para o Rodrigo, mas o Pedro tem uma informação, né, Pedro? Sobre isso que você falou, Arnaldo, a gente tem dois bastidores, né? O primeiro deles é o vice-presidente do São Paulo, que é o Harry Maci, se escreve Harry, mas se pronuncia Harry. Ele foi colocado ontem, a gente tem essa apuração, eu ouvi isso, o Gabriel Sá também ouviu, numa espécie de sobreaviso. Ligaram para ele, perguntaram, você está em São Paulo, você vai tá por aqui. Essa é a primeira informação. Volta aí das férias que talvez a gente precise de você. Mas... Sobe a serra, por favor. Eu falei ontem também com a defesa do Júlio. E eles falaram, o Júlio vai enfrentar isso, tanto no conselho como na esfera criminal. E ele vai enfrentar isso até o fim. E o segundo bastidor, o Arnaldo lembrou muito bem da gestão Aidar. A gestão Aidar, ela terminou em 2025, mas em 2019 ela foi parar no Ministério Público. O Ministério Público quebrou o sigilo de dirigentes e identificou, através do escritório de advocacia, que saía dinheiro do São Paulo e voltava desse escritório para dirigentes do São Paulo. O que aconteceu? O São Paulo foi convidado a ser assistente de acusação nesse processo. E o São Paulo recusou esse convite e peticionou no processo defendendo os dirigentes, falando, reconhecemos esses pagamentos e eles não são criminosos. O escritório que fez essa petição é um escritório que defende o São Paulo há anos, chama Yokoi Advogados. O São Paulo ontem se habilitou no inquérito, esse que investiga o Júlio Casares, com uma petição do Yokoi Advogados, que é o mesmo escritório que acompanhou aquele caso. Então vale a gente observar para ver como a instituição São Paulo vai reagir a essa investigação. Talvez desta vez o clima seja pior para ter uma passada de pano geral. O programa da Globo lá, vale a pena ver de novo. Exatamente. Então é isso, cara. Nova investigação saiu hoje de manhã aí. Loucura, é muito dinheiro, né, mano? Poxa, muita grana aí. Bora ver os próximos capítulos aí. É muito triste, cara, pra instituição de São Paulo essa imagem, né? Porque a imagem mancha, né, cara? Vai arranhando a imagem do São Paulo. E eu acho que a melhor forma do Casares agora é renunciar, cara. Acho que renuncia e responde aí. E se for
se for inocentado, volta a ser conselheiro, porque ele é conselheiro, se eu não me engano também, né? Não sei e tal, mas não dá pra ele ficar no cargo não, cara. Porque é muita investigação, muita investigação. Comenta aí a opinião de vocês aí, todos que querem para o All Sports aí, Danilo Laveia trazendo aí essa informação aí, mas loucura, cara, loucura mesmo. E é ruim pro nosso clube, cara, pra imagem do nosso clube. É isso, já vai começar o ano com pressão política e pressão dentro do campo. Comenta aí a opinião de vocês, valeu? É nóis, vamos tricolor!